paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor, irmã, a você, a todos que estão acompanhando nossos vídeos, que Deus possa continuar te abençoando, continuar te dando graça para esta caminhada até o céu. Que Deus te abençoe neste momento grandioso da Palavra de Deus. E hoje, irmão, irmã, eu quero falar sobre o impacto da oração na vida espiritual. Você já percebeu como a oração é uma das primeiras coisas que o inimigo tenta esfriar na vida de alguém, na vida de um cristão? Porque quando uma pessoa para de orar, ela começa a se afastar sem perceber. A oração não é apenas um hábito religioso, irmão. Ela é conexão, fortalecimento e direção espiritual. E talvez o motivo de muitas pessoas estarem espiritualmente cansadas hoje não seja falta de talento, nem falta de oportunidade, mas sim falta de oração. Porque a oração aproxima você de Deus. Muita gente conhece sobre Deus, mas poucos realmente desenvolvem intimidade com Ele. Intimidade não nasce apenas ouvindo pregações ou indo à igreja. Intimidade nasce na oração. Por isso que Jeremias 29, verso 13 diz: Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. A oração é o momento em que deixamos de apenas falar sobre Deus e começamos a falar com Deus. E isso muda tudo. Porque quanto mais alguém ora, mais sensível espiritualmente se torna. E a oração, ela fortalece a vida espiritual. Você já percebeu como é fácil cair espiritualmente quando a oração diminui? Isso acontece porque a oração fortalece a fé. Mateus 26:41 diz: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Jesus sabia que sem a oração o ser humano fica vulnerável. Vulnerável ao desânimo, à ansiedade, à tentação, ao esfriamento espiritual. E hoje muita gente tenta vencer batalhas espirituais sem oração. Aí não tem como, aí não dá. Quer força sem buscar a presença, quer vitória sem relacionamento com Deus, mas uma vida espiritual forte não é construída apenas com emoção, ela é construída em comunhão diária. A oração muda o nosso interior. Uma das maiores provas do impacto da oração é que ela transforma primeiro quem ora. Muitas vezes a situação não muda imediatamente, mas a pessoa, ela muda. A oração traz paz, traz direção, traz equilíbrio, traz discernimento. Por isso que Paulo em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7 diz: Não andeis ansiosos, antes sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. Perceba, irmão, irmã, algo importante. A oração não serve apenas para pedir coisas, ela também alinha nosso coração com Deus. E isso faz a diferença em todas as áreas da nossa vida. Pessoas que oravam tinham vida espiritual diferente. Quando olhamos a Bíblia, vemos que homens e mulheres usados por Deus tinham algo em comum: vida de oração. Daniel orava mesmo sendo perseguido. Davi buscava Deus constantemente e o próprio Jesus separava momentos para orar. Agora pense nisso. Se Jesus, sendo Filho de Deus, separava tempo para oração, quanto mais nós, irmãos, também precisamos ter uma vida de oração, uma vida em comunhão com Deus. A oração nunca foi perca de tempo. A oração, ela sempre foi fonte de força espiritual. E quando a oração esfria, a vida espiritual, ela também esfria. Esse é um ponto muito importante. O afastamento espiritual normalmente começa aos poucos. Primeiro, a pessoa deixa de orar como antes. Depois, perde a vontade de buscar. Depois, começa
a se esfriar espiritualmente. E muitas das vezes nem percebe, porque oração não é apenas falar palavras, é manter viva a conexão com Deus. Quando alguém abandona a oração, fica mais fraco espiritualmente, mas quando volta a buscar, algo começa a mudar novamente na sua vida. A oração não é sobre perfeição. Tem gente que pensa, eu não sei orar direito, mas oração não é discurso bonito, é sinceridade que vem do seu coração. Deus não procura palavras perfeitas, procura corações sinceros. Às vezes uma oração simples, feita com verdade, tem mais valor do que muitas palavras entregues. Tiago 5, capítulo 5, verso 16, diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração tem impacto porque muda nossa vida espiritual, de dentro para fora. Ela nos fortalece, ela nos corrige, ela aproxima e ela renova. E talvez o que falta muita gente hoje não seja mais motivação, seja voltar a desenvolver uma vida de oração verdadeira. Porque ninguém permanece espiritualmente forte longe da presença de Deus. Quando a oração deixa de ser obrigação e se torna relacionamento, a vida espiritual do crente começa a mudar verdadeiramente. Amém, irmão? Amém, irmã? Que Deus te abençoe. Busque a ter uma vida de oração com Deus. Busque a ter uma vida de intimidade com Deus. Não busque palavras bonitas, mas sim a sinceridade que está no seu coração com Deus. Se abra com Ele, fale com o Pai, e Ele está sempre disposto a te ouvir. Amém, irmão? Amém? Que Deus te abençoe nesta palavra. Eu te peço que se inscreva em nosso canal, compartilhe nosso vídeo, deixe o like, e assim que mais pessoas sejam alcançados pela palavra de Deus. E assim eu agradeço este momento e até um próximo vídeo.